A atividade empresarial da zona do euro praticamente não cresceu em maio. O setor de serviços contraiu pela primeira vez desde novembro. O índice que reúne serviços e indústria caiu para 50,2 em maio, vindo de 50,4 em abril, indicando contração da atividade industrial. Sobre isso eu converso com José Luiz Oreiro, que é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a quem eu começo a conversa agradecendo aqui a presença no Conexão. Professor Oreiro, a gente tem uma medida, um dado aí, que é os tais 50 pontos. Dali para cima tem uma taxa de confiabilidade, dali para baixo liga ali um amarelo piscante de atenção. Olhando para a zona do euro, a gente vem de 50,4, agora 50,2, ou seja, estamos muito perto nessa margem limite de segurança. A gente deve ter corte de taxa de juros e tudo mais, mas por enquanto queria começar a nossa conversa falando especificamente da capacidade industrial da zona do euro, que a gente tem gigantes industriais, a exemplo da Alemanha, da Europa, da Itália em certa medida. O que isso reflete? Parece numericamente uma contração pequena, mas esse amarelo piscante de atenção já está aceso na opinião do senhor, professor? Bom, boa noite a todas e todas, obrigado pelo convite. Quando a gente fala da zona do euro e da União Europeia, que são duas coisas diferentes, tá? A gente tem que ter em mente que é uma área muito heterogênea. Tá? E, basicamente, os números que foram divulgados hoje mostram a fraqueza da economia alemã, mais do que das outras economias do euro. Por exemplo, saiu um relatório recente no Fundo Monetário Internacional mostrando a pujança da economia da Espanha, que cresceu no primeiro trimestre de 2025 0,6%. Tá? Uma taxa muito maior do que a média da zona do euro e muito maior do que a da economia da Alemanha. Então, o problema da área do euro e da União Europeia chama-se Alemanha. É a Alemanha que está com problemas de competitividade na sua indústria. E qual é a razão dos problemas de competitividade na indústria alemã? A razão está em que a Alemanha fez, há muitos anos atrás, uma opção energética que, a posteriori, se mostrou equivocada, que foi fechar as suas centrais nucleares e depender da importação de gás da Rússia, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, era extremamente barato e fazia com que a indústria alemã tivesse uma vantagem de custos sobre o resto das indústrias dos demais países europeus. Então, a Alemanha, em 2007, por exemplo, um pouquinho antes da crise de 2008, ela chegou a ter um superávit em conta corrente do balanço de pagamentos de 8% do PIB, enquanto que os países do sul da Europa, como a Grécia, tinham um déficit em conta corrente de 15% do PIB e a Espanha tinha um déficit de 10% do PIB. Bom, tudo isso muda com a guerra da Ucrânia. Quando a Rússia invade a Ucrânia, esse fornecimento de gás russo a um preço baixo para a indústria alemã termina. E os alemães estão agora com um problemaço do ponto de vista energético, porque eles fecharam as suas usinas nucleares, eles têm que importar gás liquefeito dos Estados Unidos, que é muito mais caro do que o gás russo, e, portanto, isso afeta negativamente a competitividade da indústria alemã, lembrando que o modelo de crescimento econômico da Alemanha foi, até 2016, 2017, um modelo de crescimento baseado nas exportações de produtos manufaturados. Agora, professor Oreiro, me lembrei aqui de Nelson Rodrigues, né, que ele tinha dois personagens fictícios, mas que ajudavam a explicar quando algo sai do nosso planejamento, né? Era o imponderável de Souza e o sobrenatural de Almeida, que em geral ele usava na crônica esportiva para explicar quando é que o Bangu goleava o Flamengo. Agora, a gente trazendo aí o sobrenatural de Almeida e o imponderável de Souza, além da questão na Rússia, a guerra, que acabou com essa
oferta de combustível barato, como o senhor muito bem lembrou, nós temos agora o tarifaço de Donald Trump. Só pegando muito rapidamente, a gente lembra aí de 4, 5 marcas automotivas que são as joias da coroa da indústria alemã. Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW e que o consumidor americano mais endinheirado adora essas marcas. E esses carros exportados para os Estados Unidos ficaram, num estalar de dedos, da noite para o dia, 25% mais caros. Ou seja, houve um impacto. Então a gente tem, de um lado, a Rússia, que parou de fornecer, né? O combustível está vindo de outro lugar para a Alemanha. Agora, o tarifaço. O que deve ser aí dessa locomotiva econômica da Europa, da zona do euro, da União Europeia, vamos colocar assim, daqui para frente? Porque a OCDE ontem apresentou um relatório e a taxa de crescimento da Alemanha ainda é muito modesta para esse e para o próximo ano. Bom, é importante frisar que o Donald Trump, fazendo as suas alegorias, é como se fosse um elefante tendo ataque epilético numa loja de cristais. Tá? Quer dizer, as políticas que o Donald Trump está adotando, elas vão ter um reflexo negativo profundo sobre a economia mundial, vão reduzir a taxa de crescimento do comércio mundial e vão ter impacto negativo na própria economia dos Estados Unidos. Quer dizer, esse exemplo que você colocou da indústria automobilística é bem claro. Quer dizer, o Trump reclama de que os Estados Unidos não conseguem vender carros para os europeus, enquanto que os americanos importam muitos automóveis da Europa, principalmente da Alemanha. A razão é muito simples. Os automóveis europeus são muito superiores aos automóveis americanos, do ponto de vista de economia de combustível, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de design, etc. A indústria automobilística americana, nos últimos 15 anos, ela perdeu muito espaço. Em 2008, só para você ter uma ideia, em 2008, os Estados Unidos ainda era o maior produtor mundial de automóveis. Hoje, o maior produtor mundial de automóveis é os Estados Unidos, a China. Tá? Os Estados Unidos hoje produzem menos automóveis do que a União Europeia. Os automóveis europeus são mais competitivos em termos de preço, mais competitivos em termos de economia de combustível, mais competitivos em termos de tecnologia embarcada do que os automóveis norte-americanos. Então, simplesmente colocar uma tarifa de importação na expectativa de que isso vai substituir importações que os americanos fazem por produtos feitos nos Estados Unidos, isso simplesmente não vai acontecer, porque a indústria automobilística americana hoje em dia é incapaz de competir com a indústria automobilística europeia e com a indústria automobilística asiática. Eles só produzem aqueles carros gigantescos, aqueles que eu chamo de Panzer, né? Aquelas que na Espanha chamamos rancheiros, né? Mas que não são os carros que a imensa maioria dos consumidores norte-americanos desejam. Agora, professor Loureiro, variações do mesmo tema sem sair do tom, eu vou até mudar de câmera aqui, vou pedir para a gente mostrar o telão que me acompanha, que é o seguinte, aqui eu fui atrás do tamanho da exportação de aço para os Estados Unidos, que aço é usado em vários setores da indústria, linha branca, produção de eletrodomésticos, né? A exemplo de geladeira, máquina de lavar roupa, mas também muito para a indústria automobilística. E a partir de hoje, essa enorme quantidade de aço importado pelos Estados Unidos ficou simplesmente 50% mais caro. Já tinha ficado 25%, o Trump dobrou a aposta, falando, olha, em questão de 48 horas eu vou dobrar a taxação do aço para os Estados Unidos. Vários setores usam, de defesa até eletrodomésticos, e tudo ficou muito mais caro, difícil planejar. Eu acho importante a gente balizar aqui, o Brasil está em segundo lugar nessa lista, o primeiro maior exportador de aço para os Estados Unidos por causa da fronteira seca é o Canadá. O Brasil está em segundo lugar com 4 milhões de toneladas de exportação por ano. Infelizmente, professor Loureiro, a gente tem um restinho de tempo, menos de um minutinho, mas eu queria que o senhor fizesse uma projeção desse custo aumentado ainda mais para uma cambaleante indústria automobilística e outros setores da indústria dos Estados Unidos que vão passar a comprar uma matéria-prima fundamental 50% mais cara.
Então, isso é um tiro no pé. Quer dizer, o aço é um insumo básico para a indústria automobilística. Então, olha a loucura do Donald Trump. Se ele quer tornar a indústria automobilística norte-americana mais competitiva, ele fez exatamente o contrário do que devia ser feito. Quer dizer, ele está tornando o insumo básico para a indústria automobilística americana 50% mais caro. Isso não faz nenhum sentido, ele não tem nenhuma estratégia. Não é uma estratégia de substituição de importações ou produção local. É simplesmente maluquice do Trump, que é um absoluto ignorante em termos econômicos. Professor Loureiro, obrigado pelos esclarecimentos, mas agradeço ainda pela sinceridade. O senhor que não poupou adjetivos ao Donald Trump, tenho certeza que nós vamos nos falar aí, porque ele ainda vai dar... todos. Ele vai nos dar muitos subsídios para a gente tentar explicar o que ele está pensando. Professor José Luiz Loureiro, que é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima.